Bom dia, senhor presidente, Valdemiro Lima. Quero saudar aqui o retorno nesta casa do vereador Silvio Souza. Saudar todos os colegas vereadores. Dizer que hoje é um dia triste para a nação brasileira. O famoso cambalacho. Tribunal Superior sobre o afastamento da Dilma construíram um cambalacho liderado por Renan Calheiros e Lewandowski. Não é à toa que o ministro Lewandowski deixa de ser o presidente, dentro de poucos dias deixará, para que Rosa Weber possa assumir a cadeira de presidente do Tribunal Superior. É lamentável quando a Constituição da República é ferida. Ao afastamento do mandato é a perda dos direitos políticos. Conseguiu desmembrar. Então, capitaneado por Renan chegou ao cúmulo de pedir uma questão de ordem em pleno mandamento da votação, processo de abertura de votação, para puxar votos, para que a Dilma pudesse estar à solta, ou seja, proferindo palestra, trabalhando com funcionária pública, ela que ao longo de sua vida se caracterizou por ser incapaz, porque durante a sua juventude, participando do MR8, de movimentos guerrilheiros, assaltava, roubava, inclusive o cofre do governador Ademar de Barros. Então, uma vida pregressa e como gestora, talvez tenha sido a pior das presidentes, a única mulher e foi a pior de todos os presidentes que tivemos. Então, uma afronta à lei, à Constituição, entendo eu que houve até obstrução à justiça, possivelmente os juristas, os partidos, os cidadãos, talvez entrem na justiça, no Superior Tribunal, para que possa tornar impedida de exercer função pública, porque não tem competência, foi demonstrado ao longo de sua vida. Essa, então, é o meu reparo, e eu chamei essa música, esse tango, o cambalacho, e busquei decifrar o cambalacho. Ele diz: ato feito no intuito de enganar algo ou alguém. Enganou milhões de brasileiros. Se caracterizaram pelo saque da coisa pública, lapidar o patrimônio público, assalto aos cofres públicos e privados. Conseguiram chegar ao ponto, o vereador Salvador Ribeiro, que representa aqui 19 mil associados aposentados, de roubar dos aposentados, roubar dos doentes, roubar das criancinhas, através dos empréstimos. E assim foi durante o Brasil inteiro. A cada R$10, R$3 ia para o bolso do Partido dos Trabalhadores. O próprio Renan Calheiros confessa o impedimento da justiça, a obstrução à justiça, quando ele colabora com a Gleisi Hoffmann, no sentido que a Polícia Federal suspendesse as ações no apartamento da Gleisi, que vive maritalmente com o Bernardo, o ex-ministro. Hoje não está com o tornozeleiro ainda porque foi solto, mas deve em poucos dias ter acesso a uma tornozeleira eletrônica. Então, está marcado pelo roubo, pelo saque da má administração pública. Não podemos permitir que, apesar da idade de 68 anos, que a presidente continue tendo atividades de serviço público, quando sabe-se que tem que ter uma conduta irreparável para ser funcionário público. Está aqui o exemplo do nosso Silvio Souza e outros colegas nossos que trabalham no serviço público, dão um exemplo de dignidade, de dedicação. Não podemos, então, entregar a guerrilheiros essa tarefa. Ontem ela dizia que iam resistir. A resistência, ao longo do país, foi quebrar tudo, saquear, roubar, colocar fogo. Essa é a finalidade desse grupo, que por 13, ironicamente o 13, que ainda consta nas bandeiras, nas ruas, porque o vermelho já foi e a estrela já foi, continua enganando a população. Mas, de qualquer forma, esse é o meu desabafo, mas como diz o vereador Marcos Ferreira, nós temos que nos ater à nossa pauta do dia a dia, do nosso quintal, do nosso pátio, da nossa casa. Eu, na segunda-feira, eu vinha para a Câmara e assisti uma cena, um assessor de um colega fotografando umas poças d'água.
E eu parei e ia fotografar também. Mas o ato, faz 20 anos naquele local ali chove em todo lugar, mas ali excepcionalmente enche d'água, há 20 anos. E é difícil agora, na última hora, nós resolver. Se em 20 anos não for resolvido, vamos agora na véspera, em plena vigília da lei eleitoral, fazer críticas contundentes, quando ninguém fez, nenhum prefeito fez, nenhum prefeito cuidou daquele setor, e é da minha região, onde sempre tivemos representatividade. Fiz uma pequena crítica, mas agora vamos todos juntos tentar resolver, mas não há mais tempo. E eu vejo aqui, por exemplo, críticas contundentes às obras realizadas em Pelotas. André dos Teclados. Nunca houveram tantas obras em andamento, obras de qualidade. Alguns defendem hoje, na televisão, nos meios de comunicação, nas esquinas, que a verba é a contrapartida do governo federal. Que bom! Essa verba é nossa, nós recolhemos impostos, ela está voltando de forma prestando serviço para a nossa comunidade. Mas por quê? Porque temos uma prefeitura, um administrador competente, dinâmico, que planeja, tem transparência, tem retorno, e não está no cadinho. Que o grande problema dos nossos gestores anteriores, que na sua grande maioria, tiveram todos como inadimplentes, ou seja, incapazes na atividade de administrar, consequentemente foram para o CADIM. O CADIM impede que tenhamos acesso a verbas federais e estaduais, e muitos dos nossos administradores estiveram constantemente no CADIM, por má administração pública. E temos um exemplo, prefeito Eduardo Leite, que não é candidato, é um administrador de fato, deu grandes demonstrações ao longo do seu mandato, jovem, o mais jovem da história de Pelotas. Ele realiza obras, busca recursos e teve, caso raro, aprovado por unanimidade do Tribunal de Contas do Estado, as contas de 2013 e 2014. Isso aí é caso ímpar. Virar esta casa para que possamos homologar, e vamos fazê-lo com certeza, porque não sobrou um único questionamento às suas contas públicas, uma demonstração de cuidado com a coisa pública, cuidado com o erário. E vejo a atenção do Salvador Ribeiro, que já foi ordenador desta casa, sabe o que é isso? Já foi presidente, vice-presidente, assumiu, ordenador várias vezes como presidente, sabe a responsabilidade que tem, um ordenador. E muitos dos nossos que hoje rasgam, através da imprensa, como probos, foram improbos durante toda a sua administração, ou boa parte dela, quando aqui estiveram. Então, não acho justo que haja essa crítica. E se tratando de segurança pública, lamento não estar aqui o meu querido Tenente Bruno, que representa de fato e atua na área da segurança pública, que graças ao vereador, ao prefeito, ex-vereador Eduardo Leite, nós temos uma guarda municipal em plenas convicções, com apoio logístico, com motos, aparelhos GPS, automóveis, caminhonetes, ônibus, motorhome, uma estrutura a serviço da segurança da nossa cidade. Tem sido o braço estendido da nossa polícia militar, da nossa segurança, trazendo tranquilidade não só os guardas municipais, mas os agentes de trânsito também. Aumentou o número de agentes de trânsito, foram treinados. Isso nos traz segurança, nos traz tranquilidade, a certeza de um mundo melhor para todos nós. Então, assim tem sido. É o parque de máquinas também. O parque de máquinas da prefeitura tem comprado máquinas para toda a finalidade, até para pinturas de faixas, tem tido esse cuidado. Então, na verdade, o que faz hoje a Guarda Municipal tem sido o braço estendido da segurança. Porque, incrível que pareça, com essa crise estadual, a polícia comunitária sumiu. Não se ouve mais, não se vê mais a polícia comunitária. Eu ando muito na região de todo o Areal, toda a cidade, todo dia. Raríssimas vezes temos visto a polícia comunitária. Talvez seja mudar a forma de atuação. A criminalidade aumentou, as mortes aumentaram. Tudo tem aumentado. Embora a Polícia Civil tenha dado respostas, prendendo marginais, prendendo assaltantes, prendendo traficantes, mas a justiça, como sabemos, é frágil, eles voltam às ruas. Infelizmente, tem sido assim. E ninguém melhor do que eu para falar sobre insegurança em Pelotas, que tive na minha família, fomos atingidos de forma drástica, e não tivemos até hoje a prisão dos culpados.
Mas, tendo em vista o final do meu tempo, eu quero dizer ao vereador Ricardo Santos, que tanta preocupação nos trouxe, e nós também tivemos, em relação à obra da Osório, Ricardo Santos, que eu não fotografei, mas eu digo que eu fui lá, encontrei tubulações de 1 metro, aqui na Marechal Deodoro, onde aquele problema gravíssimo de décadas, que nenhum prefeito resolveu, essa administração, porque Sua Excelência se preocupa com as vias públicas, como eu também me preocupo, quer dizer isso, chamei a atenção por esse motivo. Estamos tentando resolver de vez o problema do final da Osório e Marechal Deodoro, onde toda a região vai ser contemplada. E mais, com compensação de empresas que prestam serviço da prefeitura, coisa que nenhum prefeito fez. Compensação, toda empresa que se habilita a trabalhar as licitações tem uma compensação, um tipo de utilização de mão de obra, emprego de trabalho, na parte de artífice, que são compensadas através de calçadões, pontes, acessos e drenagem. Com isso, senhor presidente, agradeço a atenção dos senhores, a sua benevolência e até a próxima oportunidade.